Alexandre Poço, presidente da Juventude Social Demócrata, muito obrigado por estar aqui. Alexandre, a primeira pergunta que gostaria de lhe fazer é, como presidente da Juventude Social Demócrata, como é que a sua organização percebe a importância do engajamento político e da cooperação entre os jovens para enfrentar desafios atuais? Muito bem. Então, antes de mais, muito obrigado ao IPEDAL pelo amável convite para estar aqui. Uma das principais missões, não sei se é a principal, mas uma das principais missões é mesmo a questão do engajamento com os jovens. Ou seja, essa é, eu diria, a razão quase de existir de uma juventude partidária e de uma organização como a JST, que, como disse há pouco, tem a mesma idade que a democracia portuguesa. Foi fundada em julho de 1974. Nesse sentido, tudo o que são temas relacionados com a participação dos jovens na vida da nossa sociedade são o nosso principal desafio. Tudo aquilo que diz respeito à participação dos jovens no movimento associativo estudantil, nas escolas, nas universidades, em fóruns de participação da comunidade e da nossa sociedade, é o principal foco da ação da JST. Portanto, aquilo que é o nosso desafio é conseguir atrair pessoas que possam sair da indiferença, pessoas que possam sair até do seu espaço de conforto individual e poder fazer algo pela comunidade em que nós estamos envolvidos. Aquilo que tem sido o esforço da JST hoje, mas também é o esforço da JST dos últimos 50 anos, é garantir que nós temos mais jovens a participar e que, naturalmente, nós temos uma leitura que em alguns momentos é preocupante, porque sabemos que a participação dos jovens não é muito forte, ou seja, as pessoas participam na sua vida, na sua formação, na sua carreira, no início da sua vida, na emancipação, e nem sempre dão tanta atenção a estes assuntos da participação, dos temas políticos, dos temas sociais. E, portanto, esse é o nosso principal desafio, e nós hoje temos um conjunto de ferramentas que nos permitem trabalhar nesse aspecto, desde a nossa capacidade, temos uma rede de estruturas por todo o país, nós temos estruturas de jovens em todo o país, o que nos permite captar mais jovens e aproximar-nos de mais jovens em todos os pontos do nosso território. E, por outro lado, beneficiamos também muito daquilo que toda a gente hoje beneficia, o IPEDAL também, que é da possibilidade, através das redes sociais e da nossa sociedade digital, conseguimos estar em permanente contacto com muita gente e com muitos jovens. Mas eu diria que esse é o grande desafio, num tempo em que nós somos mais convidados a viver numa sociedade em que há muito ressentimento, há muito ódio, há muita vontade de não fazer nada ou de apenas nos manifestarmos pela negativa. Nós temos um esforço que é difícil, que é tentar que as pessoas participem na construção de algo maior que o seu projeto de vida e que participem num projeto comunitário. Não é um desafio fácil, mas eu penso que essa deve ser sempre uma missão essencial da Juventude Social Democrata. Alexandre, conta-nos um pouco mais sobre a relação que a JSD Portugal tem com as juventudes social-demócratas de outras partes do mundo, nomeadamente América Latina e África, que são os eixos nos quais trabalha o IPEDAL. Sim, a JST, do ponto de vista internacional, faz parte de algumas organizações nas quais estamos inseridas do ponto de vista ideológico. Aquela que é a nossa maior afiliação é naturalmente a nossa afiliação europeia, que é a afiliação naquela que é a juventude do Partido Popular Europeu, que reúne as juventudes partidárias, poderia dizer assim de forma mais, eu diria, mais fácil, as juventudes de centro-direita, onde estão as juventudes de todos os partidos do nosso espaço político, do nosso espaço ideológico, mas não é apenas a única participação que a JST tem. A JST, do ponto de vista internacional e aqui já extra-europeu, participa na Internacional Democrata Centrista, que é a nossa IDC, e participamos na juventude da IDC, mas por iniciativa nossa, da JST, há poucos anos, nós começámos a abrir um espaço na lusofonia. Eu, em 2021, estive na Guiné-Bissau a assinar acordos de cooperação entre a JST, a nossa juventude irmã da Guiné-Bissau, a nossa juventude irmã de Cabo Verde. Temos tido alguns contactos para conseguir expandir esta nossa ligação, que já é muito forte, a Guiné e Cabo Verde, expandi-la, por exemplo, a São Tomé e Príncipe, a Angola, Moçambique, Brasil, Timor-Leste, porque o espaço da lusofonia é muito importante. Naturalmente sabemos que a América Latina tem uma grande predominância de países com maior ligação, portanto, países hispânicos, mas, como sabem, uma grande parte do território da América Latina é ocupado por um país de língua portuguesa, que é o Brasil.
com o qual eu penso que será positivo no futuro nós conseguirmos fazer algo que fizemos a partir de 2021, numa visita que, como disse, fiz à Guiné-Bissau, em que temos estes acordos de cooperação. O que é que isto quer dizer, estes acordos de cooperação? Na prática, nós o que é que fazemos? Partilhamos o nosso trabalho, ou seja, nós damos a conhecer as juventudes de diferentes países, damos a conhecer aquilo que fazemos uns aos outros, o que é que fazemos no parlamento de cada país, o que é que fazemos junto às escolas, o que é que fazemos do ponto de vista interno, o que é que fazemos para captar mais jovens, o que é que fazemos nas redes sociais. Portanto, há uma lógica de aprendizagem mútua. Podemos pensar aqui que Portugal está num triângulo entre a Europa, a África e a América Latina, no qual nós temos países, os países da comunidade, os países de língua oficial portuguesa, a CPLP, na qual nós devemos explorar mais. E avançar mais nesse caminho. Eu sou um grande defensor que Portugal o país devia ter muito mais laços com esses países para que nós nos desenvolvermos e ajudarmos ao desenvolvimento desses povos com os quais partilhamos não só uma história comum, mas partilhamos também uma língua comum e conhecemos-nos, são os nossos países irmãos. Do ponto de vista da América Latina hispânica, a nossa relação não é tão forte, admito, como é, por exemplo, a relação da nossa juventude irmã, a juventude do Partido Popular, em Espanha, que tem uma grande relação com uma série de juventudes dos países hispânicos. Eu penso que nós devemos continuar a fazer este caminho de continuar a trabalhar muito dentro da Europa, mas nunca perder o contacto com estas duas realidades. A realidade que nos liga à África, nomeadamente aos países de língua oficial portuguesa, e a realidade que nos liga ao Brasil. Tendo sempre em conta que há aqui um grande espaço, porque há um grande espaço do ponto de vista económico, exportações, há um grande espaço do ponto de vista de capital humano. Sabemos que a América Latina se está também a qualificar, que a África se está a qualificar, ou seja, há um grande espaço de nós conseguirmos também gerar valor, riqueza, emprego, melhores salários, mais oportunidades para as pessoas aqui em Portugal, através da ligação a estes países. Portanto, ou seja, é uma lógica de uma parceria em que ambos ficam a ganhar, em que não há uma parte que ganha e a outra que perde. Do ponto de vista político e do ponto de vista juvenil, eu penso que é importante que nós tenhamos sempre a capacidade de ter mundo, ganhar mundo. E por isso é que eu enfatizo muito. Nós gostamos de ser europeus, somos europeus, gostamos e queremos que o projeto europeu avance para que também tenhamos a mesma qualidade de vida que os outros países têm e que os portugueses não tenham uma qualidade de vida sempre na média ou muito abaixo da média face àquilo que é a realidade da Europa, que nós estejamos sempre na cauda da Europa, no fim da tabela, mas que também possamos ganhar horizontes. E a forma de nós ganharmos horizontes é olhar também para fora da Europa, perceber aquela que é a realidade hoje do sul global e daquela que é a realidade dos países com os quais temos uma maior ligação. Alexandre falou muito da perspectiva que a JCD e o Partido Social Democrata Português têm respeito aos temas apremiantes a nível Portugal, mas também as relações que têm com outros partidos. Segundo a JCD, qual é o tema mais importante a tratar quando se trata da juventude portuguesa? O principal dilema com o qual hoje a juventude portuguesa está confrontada é a ausência de futuro neste país. E a ausência de futuro neste país prende-se com duas grandes questões. Os salários para os jovens são baixos e os jovens em Portugal têm uma dificuldade tremenda em conseguir arrendar ou comprar uma casa, arrendar a um preço que o seu salário consiga arrendar, portanto conseguir arrendar uma casa, e comprar uma casa hoje é quase, eu não diria que é impossível, mas está próximo do impossível. E, portanto, nós estamos numa situação, e ainda há dias o nosso semanário Expresso divulgava que quase 1/3 dos jovens portugueses vivem no estrangeiro, que são imigrantes. E isto prende-se com este é o principal problema. O principal problema não são os jovens que querem ir para fora para ganhar uma experiência, porque querem ter uma experiência, isso é tudo benéfico. O principal problema é a imigração forçada da juventude portuguesa, em que os jovens acabam o seu secundário, vão para a faculdade, estudam e depois vêm-se perante um dilema. Eu faço o meu projeto de vida no meu país e vou ter um salário baixo e não vou conseguir emancipar-me. Portugal é dos países da Europa em que a idade de saída de casa dos pais é mais tardia. Ou então eu saio do meu país e, portanto, eu escolho a minha vida ou escolho o meu país. Sabemos que para muitos a resposta tem sido a este dilema, tem de ser naturalmente escolher a sua vida e, portanto, essa eu diria que é a principal dificuldade. Nós temos da nossa parte apresentado as nossas propostas, nomeadamente no Parlamento. Agora, tendo em conta essas perspectivas que estavas a falar sobre a JCD, tendo em conta que Portugal é um ator, como tinhas dito, triangular, é um núcleo
onde se fazem relações entre América Latina, Europa e África. Qual é a mensagem, desde a Juventude Social Demócrata, que achas que Portugal deveria dar nestas relações? A mensagem, as prioridades? Nós temos grandes oportunidades para todos. Temos de aproveitar naturalmente a onda de crescimento e de desenvolvimento que estes países e que estas regiões do mundo estão a ter, e temos de tentar retirar vantagens disso. Mas também temos de garantir que as nossas vantagens não significam que para nós ganharmos outros ficam a perder. E portanto nós, por exemplo, temos de verificar aquela que é a situação que acontece hoje, por exemplo, na mobilidade dentro do espaço da CPLP. Nós temos de perceber como é que nós conseguimos que exista maior investimento, por exemplo, de empresas portuguesas nestes países e de empresas desses países em Portugal, que seja um investimento transparente, que seja um investimento que crie valor, que crie empregos e que permita que os nossos países se possam desenvolver. Ou seja, não podemos olhar nem na ótica daquela que é a nossa vontade de receber investimento e receber capitais desses países, seja da América Latina, seja da África, numa ótica apenas de conseguir lucrar o máximo possível, mas procurar garantir que há um desenvolvimento para ambas as partes. Eu acho que essa deve ser a nossa principal preocupação. Muitas vezes nós temos posições divergentes em questões importantes, em conflitos, em guerras que existem hoje no mundo. Nós devemos tentar sensibilizar estes países para aquela que é a nossa posição. Mas aí há uma inserção que eu diria que provavelmente tem maior prioridade na realidade portuguesa, que é a inserção na União Europeia e na NATO. E, portanto, a nossa inserção na União Europeia e na NATO deve fazer com que Portugal tenha a capacidade de falar com esses países. Mas não podemos ser ingênuos. Nós sabemos que há razões históricas e que há razões políticas também que fazem, e também económicas, que fazem com que, por exemplo, em muitas questões, nomeadamente questões de conflitos ou de guerras, nós não consigamos ter a mesma posição que tem o Brasil, ou que tem Angola, ou que tem Moçambique. Nós procuramos mais vezes posições comuns com a União Europeia e, naturalmente, com a NATO, e na NATO, quando se fala da NATO, tem de se falar, obviamente, daquela que é a posição de liderança dos Estados Unidos da América, face a eu diria, uma maior dificuldade que nós temos de concertar posições no espaço mundial relativamente aos países da África ou da América Latina. Mas, por exemplo, há algumas pretensões que o Brasil tem, em que o Brasil quer ter mais força nos organismos internacionais, que Portugal deve procurar perceber se consegue ajudar o Brasil a ter essas pretensões. Porque sabemos que o Brasil hoje tem pretensões de ter mais afirmação e de ter, até face ao tamanho do seu país e ao tamanho da sua população e ao tamanho da sua economia, por ser uma economia que tem tido um crescimento significativo nas últimas décadas, de Portugal também conseguir acompanhar. Mas, naturalmente, há um referencial no qual nós estamos, que é o referencial da Europa e dos nossos aliados atlânticos. Se nós conseguirmos conversar com os nossos amigos em África e na América Latina, respeitando as posições de cada um, embora muitas vezes discordando, respeita-se porque a decisão de cada país é uma decisão soberana, mas podemos discordar naturalmente dela, tal como também podem esses países discordar da posição de Portugal, nós conseguirmos procurar algumas convergências que infelizmente não têm acontecido. Alexandre Pozo, Presidente da Juventude Social Demócrata, muito obrigado. Muito obrigado.